bom dia. Estamos ao vivo, mais um dia que se inicia. Graças a Deus, um dia que se inicia, um dia de muito calor, né? Então estamos começando hoje o nosso dia. Mais uma vez nós temos estudado os livros de Provérbios. Já estamos no Provérbios 16. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Vamos começar a nossa live. Vamos começar mais um dia buscando por sabedoria, buscando por entendimento, buscando por conhecimento, buscando aprender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós sabemos que os planos deles são bons, que os planos deles são para nos dar uma esperança, um futuro. E vamos ver isso aqui na palavra hoje. Provérbios capítulo 16, vamos começar então. O versículo 1 diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos ao homem parecem certos. Todos os caminhos aos homens parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras intenções do coração, as motivações do coração. Então nós podemos fazer planos, nós devemos fazer planos. Nós não podemos viver como aquelas pessoas que vivem, deixa a vida me levar, né? O que tiver que acontecer, acontecerá. Se tiver que dar certo, vai dar certo. Se não deu certo foi porque Deus não quis. Nós temos que planejar. Nós temos que fazer planos. Nós temos que buscar aprender. Nós temos que buscar ter conhecimento. Mas sabemos que Deus tem a última palavra. E tudo aquilo que nós decidimos e tudo aquilo que nós procuramos fazer, Deus tem a última palavra. Então nós podemos até tomar decisões. Nós podemos fazer planos e tomar decisões confiando que Deus está nos direcionando, né? Que Deus vai deixar acontecer aquilo que é da vontade dEle. E o interessante é que nós fazemos planos e as outras pessoas olham para os planos que nós fazemos e muitas vezes quando um plano dá certo, nós ficamos alegres, ficamos felizes, as outras pessoas também ficam felizes. E às vezes quando um plano não dá certo, nós temos a tendência de pensar que porque nós somos maus, ou porque nós falhamos, ou porque nós não temos conhecimento, porque nós erramos. E muitas vezes não é. Muitas vezes foi porque Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Todos os caminhos parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras intenções do coração. Então os planos que nós fazemos, aquilo que nós desejamos construir, aquilo que nós desejamos conquistar, também está ligado ao nosso coração. Nós fazemos planos, nós tomamos decisão, mas Deus conhece o nosso coração. E nós temos que tentar entender quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem como nós gostamos. Então não é porque nós não somos bons. Muitas vezes é só porque Deus não quis, porque não faz parte do propósito dele para nós, não faz parte do propósito dele para a nossa vida, porque ele conhece o futuro. Nós somos limitados, nós só conhecemos o presente, o hoje, mas Deus ele conhece o nosso futuro. O versículo 3 diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O nosso problema às vezes é que nós fazemos planos, mas nós nem pensamos em Deus. Nós nem oramos a Deus, nós nem consagramos a Ele. E muitas vezes nós fazemos planos segundo nossos próprios interesses. Nós não tentamos pensar no plano por completo, na vontade de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas. E nós fazemos planos
segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios interesses. Mas aqui ele fala que se nós consagrarmos os nossos planos, as nossas obras ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Então que nesse dia você venha consagrar a Deus todos os teus planos. Todo dia quando nós acordamos pela manhã, é aquilo que nós fazemos aqui. Nós buscamos por conhecimento, mas depois você pode tirar um tempo, você e Deus, e consagrar os teus planos. Dizer, Deus, hoje eu tenho isso para fazer, aquilo. Eu gostaria de fazer isso. Eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso, consagra a Deus. Versículo 4 diz, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará sem a devida punição. Tudo que Deus criou foi com um propósito. Então, Deus tem um propósito. Agora, nós temos que saber também o nosso propósito. Nós temos que tentar buscar em Deus como é que nós nos encaixamos no propósito dele, no seu propósito da criação. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os céus e a terra, ele tinha um propósito. Então, acho que a nossa pergunta para Deus no dia de hoje é: como é que eu me encaixo nesse propósito? Muitas pessoas têm dificuldade porque não sabem por que foram criadas. Por que estão aqui na terra? Muitas pessoas estão aqui só passando o tempo, né? Só vendo os dias passarem, não sabem qual é o seu propósito. Então é muito importante nós entendermos como é que nós fazemos parte do propósito de Deus. O que é que nós temos que fazer hoje para estar dentro do propósito dele? O que é que nós temos que... Onde é que temos que ir? O que é que temos que aprender? O que é que temos que estudar? O que é que temos que buscar para fazer parte desse propósito? O versículo 7 diz assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Nós temos um problema. Muitas vezes nós temos necessidade de agradar as pessoas todas. Nós sentimos que nós temos que agradar as pessoas, que todo mundo tem que gostar da gente. E aqui fala que quando as nossas atitudes são agradáveis, o Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela. Então, o que nós temos que buscar não é agradar as pessoas, é buscar que as nossas atitudes sejam agradáveis ao Senhor. As nossas atitudes têm que ser agradáveis ao Senhor, e as pessoas vão gostar de nós. Até os nossos inimigos, nós vamos conseguir viver em paz com as outras pessoas. Mas não porque nós somos bons, não porque é que as pessoas gostam de mim, não. Aqui no versículo 7 diz que pela vontade divina, pela vontade de Deus, não é pela tua vontade. Então para de ficar tentando agradar as pessoas todas. Para de ficar se preocupando. Se eu disser isso, aquela pessoa não vai gostar de mim. Se eu não der isso, aquela pessoa não vai gostar de mim. Se eu não fizer isso, não fizer aquilo, não. Procure agradar a Deus. Procure agradar ao Senhor. Procure ter atitudes que agradam a Ele. E as pessoas, pela vontade divina, vão viver em paz com você, até os seus inimigos. O versículo 8 diz: é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. O versículo 9 diz assim: em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Mais uma vez ele fala que o homem planeja os seus caminhos. E tudo bem, é bom planejar. Não é, não vou planejar nada, que a vontade de Deus seja feita. Não é isso. Nós planejamos o nosso caminho, nós batalhamos, nós estudamos, nós procuramos viver de maneira correta. Mas Deus é quem vai determinar os nossos passos. Deus é que vai determinar para onde nós estamos caminhando. O versículo 10 diz assim: os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo a sua boca jamais deve trair a justiça.
O equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei. Ele ama pessoas que falam a verdade. Então, ao mesmo tempo que ele fala do Senhor, ele fala do rei. Né? Nós sabemos que Deus é o nosso rei, que Deus é o nosso Senhor. Então, os lábios do rei falam com autoridade, que a sua boca não deve trair a justiça. Assim também devemos ser nós. Nós devemos falar com integridade, com honestidade, e não devemos trair a justiça, não devemos fazer nada que é injusto, nada que é errado. Diz que a prática da impiedade é abominável para o governante. Deus nos criou para governar. Né? Quando Deus criou os céus e a terra, no último dia, ele criou o homem. E depois que ele criou o homem, ele disse, olha, agora governe, desfrute. Se nós formos ver em Gênesis, ele diz, tenha domine sobre as aves do céu, sobre os animais do mar, da terra, domine sobre a terra. Então, governe sobre a terra. Então, isso foi dado para Adão, né? Dominar sobre a terra. E esse que foi dado para nós. Porque que diz que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? Nós fomos criados para reinar com Ele. Nós somos criados também para ser Senhor junto com Ele. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Então, para nós podermos governar, nós temos que ter balanças honestas. Deus não gosta de governos ou de pessoas, de autoridades que são injustos. Né? São justos com uma pessoa, injusto com outras, que enganam as pessoas. O versículo 14 diz assim, a ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Então o que é que faz o rei ficar triste? O que é que faz o rei ficar chateado? A desonestidade. A falta de confiança nele. Porque o rei, ele é dono do reino todo. O rei, ele é dono de tudo. O rei é dono das casas, dos carros, dos gados, dos animais todos, das plantações. O rei é dono de tudo. E quando nós não confiamos nele, nossa tendência é confiar em nós. Quando nós não confiamos no rei, quando nós não confiamos na sua provisão, nós começamos a ser injustos. Porque ele nos prometeu que nos daria todas as coisas. Que nós deveríamos que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E quando nós tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, o rei ele fica chateado. E a ira do rei é prenúncio de morte. Então nós temos que ter cuidado quando nós deixamos o rei chateado. Quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Quando nós fazemos coisas que tendem a ser pelas nossas próprias forças. Nós estamos querendo dar ajuda ao rei. Nós estamos querendo dar ajuda a ele. Temos que ter cuidado com isso. Agora, quando nós fazemos coisas boas, quando nós confiamos nele, que ele é o nosso Senhor e que ele vai prover para nós todas as coisas, no versículo 15 diz, alegria no rosto do rei é sinal de vida. O seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. Então que nossa busca nesse dia é que nós venhamos agradar o rei. Nós venhamos fazer aquilo que vai o agradar. Que é ser honesto, ser justo, andar no caminho correto. Confiar nele, buscar a sua proteção, buscar a sua sabedoria. Porque vai trazer alegria no rosto do rei. E o favor dele virá sobre nós como chuva de verão, como a chuva de primavera. Sabe aquela chuva gostosa? Que a água não é fria, a água é quente, que ela vem na primavera, uma chuva calma, mas que vem caindo,
sobre nós. Então é isso que nós buscamos esse dia. Nós viemos agradar o Rei, para que o seu favor venha como chuva sobre nós nesse dia. E o versículo 16 diz: é muito melhor conquistar sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. O ouro, a prata, nós podemos conseguir. Mas se nós não soubermos como usar, não soubermos como trabalhar o ouro, não soubermos como trabalhar a prata, nós podemos perder de um instante para o outro. Mas a sabedoria não. É muito melhor conquistarmos a sabedoria do que o ouro. A sabedoria, ela nos vai ajudar enquanto caminhamos na terra. Ela vai nos ajudar em tudo aquilo que nós temos que fazer, nas nossas atitudes. É muito feliz quando nós recebemos assim uma quantia de dinheiro, assim, tudo num momento só, né? Mas nós vemos que aquilo depois de 1 mês, 2 meses, aquilo desaparece, aquilo vai embora. Mas a sabedoria vai fazer com que nós consigamos administrar as coisas. A sabedoria vai fazer com que nós consigamos administrar aquilo que vem nas nossas mãos. Então nós temos que buscar a sabedoria. Quando nós tivermos sabedoria, quando o ouro chegar, quando a prata chegar, quando os bens chegar, quando as outras coisas chegarem, nós vamos saber administrar. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua. A soberba procede à ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Aqui fala mais uma vez sobre a humildade. Nós vamos ver aqui, há lugares em Provérbios que diz que é melhor estarmos num velório do que numa festa. É melhor estarmos onde existe transparência, onde existe honestidade, onde existe humildade, com o espírito puro, do que onde existe grandes movimentos, grandes festas, mas as pessoas, por dentro, o espírito não está correto. Muitas vezes estamos em festas com grandes pessoas, mas um tá de olho naquilo que o outro tem, um está de olho na mulher do outro, um tá com inveja do outro, olha o carro que aquela pessoa chegou, olha essa comida e reclama e fala e tal. Então é melhor nós estarmos com um espírito humilde entre pessoas simples do que em grandes eventos. 20. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Mais uma vez, Provérbios ele fala para nós termos cuidado com a nossa língua, para termos sabedoria naquilo que nós falamos. Que a nossa língua, nós vamos ver outros livros da Bíblia que vai dizer que a nossa língua é como um pequeno leme de um grande navio, né? Nossa língua é tão pequena, ela consegue desviar algo tão grande. E fala também que a nossa língua é como um palito de fósforo, que faz uma chama tão pequena, mas é capaz de pôr fogo em tão grandes florestas. Então ele fala, considera atentamente tudo que fala, tome cuidado naquilo que você fala, presta atenção naquilo que você fala. Se você fizer isso, você vai prosperar. E é feliz aquele que confia no Senhor. Salmos diz aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então que hoje em dia nós vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Que nós venhamos estar atentos àquilo que nós falamos, para que nós venhamos prosperar. O versículo 21 diz assim: o sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem poder de convencer os outros. Nós temos que buscar ser sábio no nosso coração.
O nosso coração ele tem que ser lavado todos os dias. Assim como nós lavamos o nosso rosto, assim como nós escovamos os nossos dentes toda manhã, lavamos as nossas mãos antes das refeições, o nosso coração ele tem que ser lavado. Todos os dias nós temos que entrar na presença de Deus e perguntar: o que é que tem aqui no meu coração? Será que tem aqui alguma mágoa? Será que tem aqui alguma angústia? Será que tem alguma inveja? O que é que tem aqui? E fazer aquela limpeza. Porque o sábio de coração é considerado inteligente. Não tente ser sábio aos seus próprios conhecimentos. Guarda o teu coração. Porque é dele que procede as outras coisas. É dele que procede vida, paz. Guarda o teu coração. 22 diz: o entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos ao tolo. O coração do sábio ministra a sua boca, e os seus lábios são hábeis para o ensino. Então, o principal é o coração. O nosso coração tem que ser considerado inteligente. O nosso coração, nós temos que falar aquilo que vem do coração. Muitas vezes nós dizemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós temos que ministrar aquilo que nós temos no nosso coração. Então, por isso que nós temos que estar com o nosso coração limpo. Porque senão nós vamos ministrar coisas más, palavras más. O coração sábio ministra a sua boca, e os seus lábios são hábeis para o ensino. Versículo 24 diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Como é bom nós termos uma palavra doce para as outras pessoas. Como é bom nós recebemos também palavras doces de outras pessoas. Se você prestar atenção no seu dia, você vai ver que você recebe mais palavras amargas do que doce. E o que é que nós estamos transbordando na vida das outras pessoas? Que palavras que nós estamos dando para outras pessoas? Será que são palavras doces? Será que são palavras de encorajamento? Será que são palavras que colocam as pessoas para cima? Será que são palavras que motivam as pessoas? Ou são palavras amargas? O versículo 25 diz: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Outras versões dizem: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu final é cabo de morte. É por isso que nós temos que confiar os nossos caminhos ao Senhor. Nós devemos confiar os nossos caminhos a Ele. Porque há caminhos que podem parecer direito aos nossos olhos, mas o final é mau. O final é para problema, é para fracasso. Então, como nós vimos lá no primeiro versículo, que é Deus quem... Nós fazemos planos, mas é Deus quem vai direcionar o que é certo e o que é errado. Então nós temos que confiar os nossos caminhos a Deus. Porque nós temos que ter certeza que se algo aconteceu, foi permissão de Deus. Se algo não aconteceu, é porque Deus não quis. Não é porque você não foi inteligente, não é porque você não teve sabedoria. Tira esse peso de cima de você. Muitas vezes nós colocamos peso. Às vezes nós falamos até palavras: mas como eu sou burro mesmo. Se eu tivesse feito assim, tinha dado certo. Não. Se não deu certo, se você está nos caminhos certos, nos caminhos de Deus, buscando a vontade de Deus, se não deu certo é porque não era a vontade de Deus. Porque nós confiamos a Ele os nossos caminhos. Versículo 26 diz assim: a fome do trabalhador o obriga a trabalhar, o seu estômago o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo as suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal.
Aqui está falando do homem justo, do homem que não tem Deus. E fala, a fome do trabalhador o obriga a trabalhar. Se nós formos ver, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. As pessoas estão em busca. Né? Que está falando, olha, o preguiçoso ele só trabalha para poder comer. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. Ele trabalha obrigado, porque tem que comer. O seu estômago é que faz o trabalhar. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Deus sabe aquilo que nós precisamos. Lembra que Ele é o nosso rei. Ele sabe que nós precisamos de roupa. Ele sabe que nós precisamos de comida. Ele sabe que nós precisamos de casa. Ele sabe que nós precisamos de carro. E quando nós buscamos essas coisas primeiro, nós não estamos confiando no rei. Nós não estamos debaixo do seu governo. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala, eu sei que você precisa de comida. Eu sei que você precisa de roupa. Eu sei que você precisa de carro. Eu sei que você precisa de casa. Mas busque a mim primeiramente. Busque o meu reino, a minha justiça. Aprenda de mim. Busque passar tempo comigo. Busque aprender da minha palavra. E os seus caminhos vão dar certo. Aquilo que você fizer vai dar certo. E o seu trabalho vai correr bem. Eu vou trazer as outras coisas que você precisa. Eu sei tudo que você precisa. Versículo 30, ele ainda continua. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho de praticar o que é ruim. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistado mediante uma vida justa. O cabelo grisalho mostra experiência, mas não é sabedoria. Experiência você já viveu durante a vida, muitos anos, você aprendeu algumas coisas. Eu também já estou começando a ficar com alguns cabelos grisalhos. Muitas vezes nós pensamos que cabelo grisalho é sinal de sabedoria. Não é. Nós vemos pessoas com 80 anos fracassadas, pobres, não conquistaram nada, vivem numa miséria. E nós vemos hoje jovens com 20, 30 anos que são milionários. O sinal de cabelo grisalho não é sinal de sabedoria. A sabedoria nós temos que buscar em Deus todo o tempo. Cabelo grisalho, sim, mostra que nós temos que ter respeito. Que a pessoa já viveu muito nessa vida, nós temos que respeitar os mais velhos. Mas que esse cabelo grisalho só vai ser esplendor se for conquistado mediante uma vida justa. É o que diz o versículo 31. 32 diz, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Então ele fala que nós temos que ser pacientes. Melhor é um homem paciente do que um guerreiro. Muitas vezes nós entramos em enrascadas, entramos em projetos, entramos em sociedades que dão ruim por não sermos pacientes. Eu tenho alguns projetos, eu tenho vários projetos, mas uma coisa que eu tenho aprendido é ser paciente. Eu já fiz o projeto, já apresentei, já dei valores, já apresentei a Deus, já orei. Agora eu tenho que descansar e confiar que Deus é quem vai dizer se sim ou se não. Se Ele disser que não, eu tenho que aceitar. E se Ele disser que sim, olha que bom, glória a Deus, vamos para cima. Mas se Ele disser não, não é porque eu sou mau, ou porque eu falhei, ou porque eu não sou bom, nem nada disso. Nós temos que nos curar disso.
de querer agradar todo mundo, né, de pôr a culpa em nós de tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida. Sim, posso dizer que 90% das vezes é culpa nossa. Mas muitas vezes, se nós estamos no caminho de Deus, se nós estamos buscando por sabedoria, se nós estamos entregando a Ele os nossos planos, se nós estamos fazendo as coisas de forma correta, só não vai acontecer se Ele não quiser. E quando não acontecer, olha, bola para frente. Vamos continuando. Então, nesse dia, entregue os teus caminhos ao Senhor. Entregue os teus planos a Ele, na certeza de que Ele é quem vai dizer se sim ou se não. Fala que a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Então, o que nós devemos pedir hoje nos nossos projetos, nos nossos planos, que é aquilo que nós temos para acontecer, é dizer, olha, Senhor, aqui estão os nossos planos. Os nossos planos eram fazer isso, fazer aquilo, conquistar aquilo. Mas eu quero a Tua vontade acima de tudo. Que a Tua vontade venha a prevalecer. Que o Teu plano seja feito acima das minhas vontades. Que aquilo que Tu queres é o que é importante para mim. Mesmo que eu venha sofrer. Mas que a Tua vontade é que seja feita. Porque eu sei que ali na frente vai ser melhor para mim. Então, ainda que hoje nós não temos certeza. A única certeza que nós temos que ter é que Deus é que vai guiar os nossos passos. Que Ele é que vai dizer se sim ou se não aos nossos planos. Mas atenção, para isso nós temos que entregar a Ele os nossos planos. Para isso nós temos que confiar nele. Para isso nós temos que tentar viver uma vida justa, uma vida honesta, ser correto. Essa é a nossa luta diária. Então que nesse dia você venha pensar sobre isso. Que Deus venha te abençoar nesse dia. Que você venha ter um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de sabedoria. E que Deus venha te guiar nos seus caminhos. E que você venha entregar a Ele os teus planos. E seguir em frente. Buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e ter certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Um bom dia para você. Deus te abençoe. Faz aí o like, envia essa live para um amigo, para outro. Depois vai lá no nosso canal do YouTube, subscreve lá o nosso canal para ver os outros vídeos que nós temos lá também. Ok? Deus te abençoe nesse dia e os teus planos vão dar certo. Em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.